Olá, o nosso convidado hoje no Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí é o ator Tom Prado aqui da cidade. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Valeu, Rodrigo. Obrigado a vocês pelo convite, por me chamar para a gente falar de uma coisa tão legal. Você já esteve aqui uma vez, né? Não Já. aqui, mas na Sala Mário Lago, Sala né? Mário Lago. Foi em abril de 2013, aquele programa. Eu fiquei pensando qual seria o ano. Eu pensei que era 2014, foi 2013. E quase 11 anos depois, muita coisa aconteceu na sua carreira, né? Que eu lembro que naquela época você estava com o cartaz do Marido da Minha Mulher aqui em Jacareí. Você sabe que eu parei para pensar? Falei, já fazem 10 anos isso, e você é responsável por trazer coisas icônicas, porque eu lembro que em 2013 eu vim com o espetáculo chamado O Marido da Minha Mulher para Jacareí, e foi uma coisa muito legal que aconteceu naquele momento do começo da minha carreira, que a gente fez 5 sessões esgotadas, com aquela fila na porta, aquela loucura, a gente não esperava, e foi uma loucura. E daí chamou a atenção de vocês, eu vim para cá para poder conversar, e volto aqui 10 anos depois para falar sobre outra coisa. Né? Agora você vai estrear daqui a alguns dias o filme do Mamonas Assassinas, né? Já. Dia 28 de dezembro, que você faz parte, está no elenco. Conta pra gente como é que começou, de onde partiu o convite. Vamos lá, 28 de dezembro, já estreia, então já fica o convite para vocês que estão assistindo a gente. Aconteceu muito repentinamente, não esperava o convite. O ano passado, no dia 30 de dezembro, o Jabas Homem de Melo, que fez a indicação, Jabas, obrigado, é a primeira vez que estou falando disso, ele me mandou uma mensagem, falou, Tom, eu quero te indicar para você fazer um teste para um filme. Beleza, o teste você vai ter que fazer como se fosse um jovem líder de outros jovens, e você vai ter que montar um texto, você é criativo para isso, monta esse texto e grava 1 minuto de monólogo nessa pegada. Gravei mandei, no dia seguinte, dia 31 de dezembro, eu estava na casa da minha irmã, junto com um amigo do Carlinhos Machado ainda, e daí eu falei, nossa, aqui ó, retornou aqui, e daí ele tinha pedido uma outra conotação. Ele falou, a gente achou que estava muito fraco, que você mandou, não fraco fraco ao pé da palavra, é porque eles queriam ver uma extensão maior sobre o personagem. E daí falaram assim, a gente vai revelar para você o que para o filme dos Mamonas Assassinas, e o convite é para você fazer o Rick Bonadio no filme. O Jarbas Homem de Melo, que é o marido da Cláudia Raia, exatamente. E que dirigiu você no Forever Young. Forever Young, exatamente. O Jarbas, já trabalhei 2 vezes com o Jarbas. Trabalhei no Forever Young, musical que ele fazia, o personagem que eu faço hoje. E agora, no final do ano, trabalhei com ele numa comédia chamada Tô Louca, mas não tô sozinha, que é a direção também do Jabas. E daí ele já me conhece, já sabe como é que funciona, e essa foi uma indicação para fazer o personagem, porque o Jabas já estava como um preparador de elenco dos Mamonas Assassinas, então ele estava ajudando a fazer essas indicações, passar pelo processo dos testes, a diretoria, a produção, todo mundo envolvido no filme e na série. Teve o aval, né, para chegar na pessoa que precisava chegar e falar assim, pô, eu quero esse cara. E o convite veio dessa maneira. E daí é engraçado que eu falei, nossa, quem pensa, né, na possibilidade de no dia 31 de dezembro você ainda tá trabalhando e ter uma possibilidade de acontecer alguma coisa na sua vida. E foi exatamente o que aconteceu. Passou dia 31, passou dia 1º, no dia 2 me ligaram falando assim, ó, a gente vai te dar partes do roteiro do filme para você fazer um outro vídeo. E daí me deram 5 páginas do filme e falaram, isso é secreto, fica com você, sob sua responsabilidade. Então eu juntei algumas frases do personagem e fiz um monólogo de 2 minutos e meio, como se eu estivesse conversando com os integrantes dos Mamonas Assassinas na minha frente. Gravou na sua casa mesmo? Gravei na minha casa. Mandei no dia 11 de janeiro, me ligaram falando assim, a gente tem uma notícia para te dar, hein? Eu falei, se me ligaram é porque a notícia não é a qual que eu tô pensando que seja ruim. Eles falaram, parabéns, você foi selecionado e o pessoal te escolheu para você ser o Rick Bonadio no filme e na série dos Mamonas. Você sabe se teve outros atores que fizeram teste pro Rick Bonadio? Teve. Eu não sei quem são, não abriram quem é o elenco. Eu sei que teve pessoas legais, tipo, já com nomes. E teve atores que não trabalhavam no audiovisual igual a mim,
mas que estavam disputando. Então teve uma seleção ali. Eu só, por curiosidade, ou por garantia também, resolvi não perguntar quem eram as pessoas que estavam disputando comigo. Mas eu sei que tinham outros atores para esse personagem. E daí você recebe a notícia, e daí? Como é que fica a sua cabeça? Porque eu acho que nesses anos todos de carreira, em se tratando de cinema e de gravações, acho que é o seu topo agora, né? Sim, vai ser o meu primeiro trabalho extremamente popular, nível Brasil, que eu vou fazer. Então, na realidade, eu paro para pensar, às vezes, eu falo assim, é um presente de Deus mesmo, o que está acontecendo, o que aconteceu comigo, porque eu poderia ter feito qualquer outro filme, poderia ter feito qualquer outra série, uma novela, mas veio como um presente isso para mim, porque falar dessa banda icônica que mexeu com o Brasil inteiro durante a sua passagem, e a gente conhece muito bem, os mais novos, por curiosidade, não viveram o tempo dos Mamonas, mas sabe o que é Mamonas Assassinas. Então, assim, eu estar presente dentro do filme, na minha primeira produção de audiovisual, é uma coisa grandiosa, é uma coisa que talvez, assim, nem nos meus melhores sonhos, vou dizer dessa maneira, eu pensei em já começar neste formato, sabe? Então, eu acho que ficou uma ansiedade, ficou uma felicidade sem fim. E aí conta pra gente como é que foram as filmagens, porque tem a série também que vai passar na Record, Sim. Que as filmagens foram ao mesmo simultâneas, assim. Foram simultâneas. Conta pra gente como é que funcionou isso. Para curiosidade, para quem está em casa, eu recebi uma brochura assim, que era a brochura do filme, e recebi outras brochuras menores, 5 divididas, porque tá em 5 episódios diferentes. O texto, o roteiro, que é do filme, é a mesma história, lógico, não vai mudar, mas a gente na série ela tem cenas a mais que foram gravadas para a série e não para o filme. Então a gente gravou todo o filme primeiro e simultaneamente a gente gravava as cenas da série junto. Então eu não sei te dizer ainda como é que vai ser o formato da série, mas é um conteúdo diferente. Eu vou falar que é um conteúdo diferente. Porque todo mundo pensa assim, teve o filme de tal pessoa e esse filme foi transformado numa série, né? Então, eles cortaram de uma maneira inteligente e fizeram a série. No caso dos Mamonas, não. No caso dos Mamonas, foi gravado o filme e foi gravado a série simultaneamente. Você já conhecia o Rick Bonadio de nome ou nada? Eu, como fã de Mamonas Assassinas do jeito que eu sempre fui, isso é o Rick Bonadio, eu vou contar isso pra ele um dia. Eu já conhecia Rick Bonadio, porque assim, eu acho que um fã daquela época, muito fã dos Mamonas, conhecia o seu Debrando, conhecia a família, conhecia o Rick Bonadio, conhecia todo mundo que estava envolvido com a banda, né? Então, quando surgiu a ideia de fazer o teste pro Rick Bonadio, eu já sabia quem era, já sabia da vida dele, já sabia tudo. Então, para mim, foi uma facilidade. Só durante o processo de preparação de elenco, eu só fiz uma pesquisa maior para poder saber, né? Ter essa vivência desse personagem pro meu texto durante as gravações. Eu vou pedir para a técnica, eu separei uma foto comparando os dois, vê se vocês acham aí para colocar, pra gente dar uma olhada. Aí, ó. Que maravilha! E daí, como é que você acha? Eu tá não parecido, tinha visto né? essa foto do Rick Bonadio assim, não. Isso é o Rick Bonadio hoje, mas bem parecido. Você sabe, eu deveria ter feito isso, mas eu tava, quando vocês me convidaram, eu já estava aqui em Jacareí, mas se eu tivesse vindo de São Paulo para cá, eu ia trazer o livro do Rick Bonadio, que tem uma foto, cara, que é impressionante a semelhança que a gente tem quando jovem. É uma foto de perfil dele que tem no livro, e eu tenho uma foto de perfil que eu brinco muito com meu pai, hoje meu pai está aqui no estúdio, que a gente, quando jovem, ele lembra, ele tem uma semelhança muito grande comigo, e a gente tem uma foto de perfil que eu sempre faço uma montagem para poder mostrar essa semelhança. E essa mesma semelhança tem na foto com o Rick Bonadio, uma foto de perfil dele e uma foto minha. É impressionante, mas isso que você mostrou agora aqui, fiquei feliz. É verdade, tem uma semelhança. É parecido. Eu assisti o trailer do filme esses dias, para quem quiser, tá disponível no YouTube já, para quem quiser assistir. Sim. E além da sua semelhança com o Rick Bonadio, a semelhança dos outros atores, principalmente do que faz o Dinho, né? É incrível, não é? É o Rui Brisac, né? Impressionante, né? O Rui, curiosidade dele, Rui, abraço.
O Rui já fez o musical dos Mamonas Assassinas e a semelhança e essa perfeição dele em cena era tão idêntico ao Dinho, parecia aquela coisa, para quem acredita em reencarnação, parecia que era o cara de novo ali. A família achou tão impressionante aquilo que ela falou, a gente só autoriza o filme, uma série ou o que acontecer se o protagonista, ser o protagonista desse personagem é o Rui Prissac. Senão não poderia ser outro. E por isso que o Rui ele fez o musical e agora está no filme e na série com a gente. É muito parecido. E uma curiosidade muito legal, Beto, abraço. O Bento Renotto, que é o Japa, o guitarrista da banda, quem interpreta ele no filme é o sobrinho dele, que é o Beto Renotto. E a semelhança não tem como não existir, porque já está de família, né? E as filmagens foram aonde? Quais cidades? Guarulhos. Só podia ser. Só podia ser. Durante a gente ficou... Eu acredito que a gente ficou 1 mês e meio e a nossa base inteira foi em Guarulhos. Então, a produção do Rio de Janeiro, a produção de São Paulo, todos se deslocaram para Guarulhos e a gente viveu intensamente durante os períodos de gravação dentro de Guarulhos. E que recordações que você tem dos Mamonas? Porque quando eles morreram eu tinha 14, você tinha 13, eu acho. Que recordações você tem do grupo? Olha, até arrepio de falar, que engraçado. Você sabe que eu sou um cara que fala assim, lógico que eu tenho fã, eu tenho meus ídolos, né? Mas eu não sou... Eu acho que sempre os meus amigos têm mais ídolos do que eu. Eu fico pensando assim, por que eu não tenho esse frisson? Tenho, sim, tenho. Mas eu vou dizer, enlouquecedor eu não tenho, entendeu? É esse lugar. E os Mamonas teve esse lugar na minha vida, que foi uma coisa enlouquecedora, mas eu ser um jovem, uma criança enlouquecida por uns caras, eu olhava assim e ficava felizão, sabe? Naquela situação. Então a minha recordação era Domingo Legal, na frente da Domingo assistindo Gugu com Mamonas Assassinas, todos esses programas que eles iam, essas interações. Meu pai que tá aqui não vai mentir, ele me deu o disco dos Mamonas Assassinas de presente. Eu lembro do momento que eu ganhei esse disco e eu tenho esse disco até hoje. Então eu tenho memórias muito afetivas com os Mamonas Assassinas. Eu tenho guardado até hoje o álbum de figurinhas que tinha na época, guardado intacto. Então assim, eu era uma criança participativa com Mamonas Assassinas, sabe? E eu lembro até hoje, quando aconteceu o acidente com a banda, eu lembro exatamente a maneira que eu recebi a notícia, que foi, eu estava dormindo, minha mãe chega no quarto com toda a delicadeza do mundo, porque ela já sabia ali que poderia acontecer uma tristeza com o filho dela. Ela chega e ela me acorda dizendo assim, Everton, acorda, o avião dos Mamonas caiu. E daí sabe quando você não acorda com criança assim? Como que uma criança recebe essa informação, né? E daí eu fui tentar entender e processar. Então, eu tenho toda a recordação desse período de sucesso deles e até o acontecido. Eu tenho guardado aqui na memória. Sabe que se fosse hoje, se o Mamonas fosse lançado hoje, do jeito que está o politicamente correto, eles não iam poder cantar pingo da música que eles cantavam. Posso contar um segredo para você? Um segredo aqui, de maneira gentil. Nós chegamos a fazer algumas coisas já que a gente não pôde cantar a música Robocop gay na televisão. Ou seja, o politicamente correto, ele também foi, ele ficou torto, eu vou dizer que ele ficou torto. Não existe uma conotação. Eu paro para pensar nessas músicas hoje, né? Fala assim, eles seriam cancelados e tudo mais. Mas se você para pensar nas músicas, não existe um bullying. Existe uma informação que você traz de uma maneira mais divertida sobre aquele assunto e não é pejorativo o que ele está querendo dizer. Tanto que na música Robocop Gay tem uma frase icônica que ele fala, abra sua mente, gay também é gente. Que já é uma conotação que você fala assim, a gente está brincando com tudo isso, mas pera lá, pensem sobre isso, entendeu? Então eu também gosto de levar muito quando a gente vai falar sobre humor e sobre comédia, quais são os lugares que estão essas informações, né? Porque senão fica de uma maneira generalizada como se fosse um gravíssimo problema. Ainda mais com um monte de fãs crianças que eles tinham na época, né? A gente era criança, fã criança. E nunca passou essa conotação, pelo menos eu tenho essa recordação de nunca ter passado essa conotação para mim. Nunca chegou de uma maneira pesada essa informação, ao contrário. Chegou de uma maneira divertida e inclusiva, né? Porque se foi divertido para mim, eu recebi aquilo, entrou como uma forma inclusiva na minha informação,
E quanto tempo que demorou as filmagens? O seriado também já acabou as filmagens? Já, tudo acabou pronto? simultâneo. Tanto o filme quanto a série acabaram no mesmo momento. Foram quanto tempo? Mano, eu acredito que foi 1 mês e meio, tá? Se eu não tô muito viajando, foi 1 mês e meio. Foi de 1 a 1 mês e meio ao período de gravação. Assim, pauleira, né? Folgas somente aos... Eu acho que era domingo, somente aos domingos. A gente ia direto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Folgava um dia. Segunda, terça... E a gente ia direto. A direção é do Edson Spinello, né? Edson Spinello. Que já escreveu novelas para Globo, para Record. Já dirigiu várias novelas da Dirigiu, Globo. e o roteiro do Carlos Lombardi, né? Carlos Lombardi, também é autor de novelas conhecidas aí. Né? É uma dupla incrível, né? Carlos Lombardi e Edson Spinello juntos, dirigindo uma obra. Tinha que ter também um peso ali de tanto de um autor quanto um diretor como eles, né? E a gente vê, só pra gente fechar esse bloco, nos últimos anos o Brasil tem feito várias cinebiografias, né? De artistas, a gente vê Elis Regina, Tim Maia, vários. Agora Gal Costa recentemente, Sim. Agora chegou a vez dos Mamonas Assassinos. Né? Exatamente, agora chegou a vez. E se você parar pra pensar, né? Um longo período, depois de 28 anos... De existência do grupo, eles ganham a sua primeira homenagem na série e na televisão. Isso vai ser lindo. E para quem está esperando para assistir agora dia 28, é a história assim baseada em fatos? Como é que vai ter algum pouco de ficção? Como é que vai funcionar isso? A gente fala que é uma ficção em cima da história de Mamonas Assassinas. Tudo é baseado em fatos reais, né, nas histórias que a gente já conhece, da televisão, do jornal, das séries, das informações que a gente recebe. Porém, existe um romance, existe uma ficção para a gente colocar essas histórias para poder encaminhar numa história mesmo, né, para ter começo, meio e fim. E a brincadeira do filme, da série, é muito legal porque assim, todo mundo conhece o sucesso e o que aconteceu com os Mamonas. A gente vai contar uma coisa que ninguém sabe, que é os bastidores da vida dos Mamonas Assassinas, né? Quem eram as pessoas por trás dessa história, um pouco da família, um pouco do produtor musical, que é o Rick, as namoradas, essa sofrência que foi deles donada pro tudo, entendeu? Então esses bastidores a série e o filme vai retratar bem. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui, o Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.